Professor Hamilton, professor de História, e hoje nós vamos fazer uma viagem ao longo da história por meio de imagens. Porém, eu gostaria de iniciar comentando sobre a linha do tempo histórica, ou a linha de divisão dos períodos históricos. A princípio, aqui há uma divisão entre o período pré-histórico e o período histórico, o qual se dá através da invenção da escrita, que ocorreu por volta de 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo, no sul da Mesopotâmia. Foi desenvolvido um tipo de escrita pictográfica simbólica pelos sumérios, ok? Dentro do período histórico, que se inicia a partir dessa invenção da escrita, tem periodizações menores. Da invenção da escrita, então, de 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo, há o período da Idade Antiga. 476 depois de Cristo representa a queda de Roma. Da queda de Roma em 476 até 1453, nós temos o período medieval ou Idade Média. Em 1453 aconteceu a tomada da cidade de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, e com a finalização do período medieval, iniciamos o período da Idade Moderna, que vai até 1789, ano do início da Revolução Francesa, dando início à Idade Contemporânea, período no qual nós nos localizamos hoje. Vejam, nessa viagem por meio de imagens ao longo da história, essa aqui parece ser uma das imagens mais antigas, uma das imagens mais discutidas dentro tanto da história quanto da história da arte. Uma imagem do figurativismo humano, parece ser um indício da imagem esculpida, uma escultura das mais antigas que se conhece, é a Vênus de Hohenfels. Há 40.000 anos atrás, a estética, sobretudo a estética feminina, ela tinha, digamos assim, uma conotação diferente da qual nós temos hoje, principalmente com a questão da estética e o tipo físico, de modelos longilíneas, magras, altas. Aqui, essa estética primitiva dava preferência por formas robustas, formas muito avantajadas, volumosas. Reparem nos contornos muito grandes, tanto nos seios quanto nos quadris da Vênus de Hohenfels. O que demanda isso? No sentido de que esse tipo de estética, esse tipo de contorno corporal para o corpo feminino representaria mulheres que tinham essa estrutura física, elas teriam teoricamente mais chances de sobreviver em períodos de carestia. Principalmente que nesse período o homem ainda era um caçador-coletor, ele não tinha dominado as técnicas agrícolas nem as técnicas de domesticação dos animais. Ou seja, mulheres com mais massa corporal teriam uma chance maior de sobrevivência. Reparem que, passado 18.000 anos, a estética feminina ainda parece manter-se a mesma. Aqui a Vênus de Willendorf ainda apresenta os mesmos contornos estéticos da Vênus de Hohenfels. Quadris muito largos, seios muito fartos, possivelmente pela mesma questão, da preferência de mulheres com essa estética física com relação à própria sobrevivência. Um detalhe importante, essa parte da escultura, possivelmente, ela era introduzida na vagina das mulheres, num sentido de institucionalização mágica, num sentido de que havia uma espécie de ritual de reprodução. Possivelmente, os homens desse período, 22.000 anos antes de Cristo, criam que, com esse tipo de ritual, as mulheres teriam maiores chances de conceber. Temos uma profusão muito ampla aí de várias Vênus. Essa aqui é a Vênus de Láucio, ainda passado 2.000 anos da elaboração da Vênus de Hohenfels, ela continua ainda apresentando os mesmos contornos estéticos. Aqui outras, a Vênus de Lespugni, a Vênus de Menton e a Vênus de Moravani, que também apresentam essas mesmas características estéticas, tanto da Vênus de Hohenfels quanto da Vênus de Willendorf, ok?
Com relação às pinturas rupestres ou arte parietal, aqui nós temos a caverna de Altamira, na Espanha. Aqui parece ser uma espécie de ritualização ou mesmo um culto às mãos. Para os homens do período pré-histórico que ainda habitavam as cavernas, fazer a representação da caça por meio da arte parietal e realizar a própria caça pareciam ser coisas praticamente indissociáveis. O ato de fazer esse tipo de arte e o ato de caçar eram os dois de suma importância para a vida ritualística e também para a vida seletiva propriamente dita, ok? Aqui, nos atos de caça, a questão da sobrevivência ligada às representações tem também essa conotação de institucionalização da mágica, por assim dizer, ok? Caverna de Lascaux, na França, é a Capela Sistina da pré-história. Isso aqui é o teto, e tem aqui uma representação também de rituais de caça e, ao mesmo tempo, uma espécie de culto ao touro. O touro sempre foi um animal quase divinizado na antiguidade. Nós víamos isso na própria Mesopotâmia, a representação, por exemplo, do rei Sargão. Vemos dentro da mitologia greco-romana com a história do Minotauro. Então a figura do touro é muito simbólica e muito figurativa dentro da arte, tanto primitiva, da arte antiga. O próprio Pablo Picasso, durante duas fases muito importantes da sua carreira, a fase em que ele trabalhou a minotauromaquia e a tauromaquia, também o touro apareceu como um elemento essencial a esse tipo de arte. Claro que não com a mesma conotação. Questão arquitetônica. Veja, pedras erigidas verticalmente recebem o nome de menires. Aqui é como se fossem dois menires cobertos com uma terceira pedra. Essa estrutura arquitetônica em forma de mesa recebe o nome de dolmen. Para que ela servia? Muito se discute dentro da antropologia, dentro da história, para que realmente foram feitos esses tipos arquitetônicos. Alguns acreditam que ele representa um ritual mágico, talvez relacionado a uma questão fúnebre, como se fosse uma espécie de portal. Quando, dentro de um ato fúnebre, dentro de uma celebração funerária, havia um cortejo e se passava entre essas pedras empilhadas dessa forma, cria-se que era uma espécie de portal entre o mundo físico, o mundo dos vivos, e o mundo mais metafísico, sem nos remetermos aqui a Kant, mas um mundo mais espiritual. O conjunto de menires e dolmens mais conhecido é o Stonehenge, na Inglaterra. Esse conjunto, constituído de dolmens e menires, recebe o nome de Crommelech. Possivelmente nessa região havia muitas ritualizações com relação a casamentos, o matrimônio, a rituais de caça, rituais de reprodução e também rituais funerários, rituais fúnebres. Eu iniciei a minha fala comentando sobre a divisão histórica baseada no desenvolvimento de um tipo pictográfico de escrita, que é a escrita cuneiforme, a qual nós observamos aqui. Aqui uma placa de argila com várias inscrições em cuneiforme, feita por cuneus, daí o nome, ou cones, em forma de cones. Era um alfabeto muito amplo, difícil de aprender e difícil de se ensinar. Os fenícios, quando tiveram contato com a escrita cuneiforme, eles tiveram essa mesma impressão e resolveram sintetizá-la, sem ser anacrônico na história. Parece que foi realmente dessa forma como eu estou falando. Existem várias conjecturas com relação a isso, mas tudo indica que essa sintetização deu-se com o caráter de tornar mais fácil tanto o aprendizado quanto a escrita de formas simbólicas que poderiam nortear aí
vamos colocar da seguinte forma, não é? Que poderiam organizar melhor as questões comerciais, as questões religiosas e, sobretudo, as questões legais das civilizações. Tá? Isso aconteceu tanto no caso mesopotâmica, a da cultura mesopotâmica, quanto da cultura fenícia. Aqui, esses algarismos fenícios, eles representam, a primeira letra é o Aleph, que tem como se fosse uma questão simbólica, a cabeça do touro, Aleph significa touro, e aqui o Bet, que representa casa, ou mesmo alguns dizem que, como os fenícios eram um povo de navegantes, a sua casa era o seu barco, e o Bet seria o barco. Então o Aleph e o Bet, o qual foi também assimilado pelos gregos, que renomearam e fizeram uma estética diferente dessas letras, transformando-as entre, clássico isso, o alfa e o beta. Eu comentei da questão legal, aqui nós temos o Código de Hammurabi, a lei de Talião, que demanda a reciprocidade do crime, das contravenções, das desobediências à legislação, ok? Então ela foi feita em pedra de basalto negro, ela tem cerca de 2,20 metros e está toda grafada em cuneiforme. E aqui nós vemos o rei Hammurabi com um cuneu que servia para grafar esse tipo de escrita. Essa lei da reciprocidade também é conhecida como lei de Talião, cujo a síntese pode ser expressa da seguinte forma: olho por olho, dente por dente. Cartão postal do Egito Antigo, as pirâmides de Gizé, aqui nós temos a pirâmide de Miquerinos, a Khefren e a Quéops. Fazem parte da mesma dinastia, que estão sepultados, ou pelo menos foram sepultados, pai, filho e avô. Com relação às pirâmides, essa pirâmide aqui, a pirâmide do faraó Djoser, é a pirâmide mais antiga já construída no Egito. Ela foge um pouco da estética a qual nós estamos habituados a ver, as pirâmides em linhas retas. Essa aqui é uma pirâmide escalonada. A princípio, ela era uma mastaba, ou seja, um prédio fúnebre de apenas um andar, mas o faraó do Djoser, chamado Imhotep, ou Imhotep, como alguns costumam nomeá-lo, resolveu fazer um monumento que refletisse a grandiosidade desse faraó e construiu outros andares acima. Porém, o faraó foi sepultado abaixo, cerca de 15 a 20 metros enterrado abaixo, numa câmara mortuária, e possivelmente em torno dessa pirâmide existia um grande muro. Talvez, algumas especulações com relação a isso, que o faraó Djoser pediu a Imhotep para que fossem construídos andares acima, para que fosse visualizada a sua pirâmide, não ficasse apenas como um prédio funerário de um andar, uma mastaba, ok? Esta aqui é a pirâmide do faraó Snefru, é a primeira pirâmide em linhas retas, ou quase retas. Ela tem uma angulação que apresenta um ângulo de quebra aqui muito abrupto, praticamente na sua metade. Existem também algumas especulações com relação ao porquê desse tipo de construção. Alguns dizem que seria uma representação da linha tênue entre a vida e a morte. Outros acreditam que os arquitetos que estavam erigindo esse monumento perceberam rachaduras na sua base e tiveram que, por assim dizer, terminar de forma mais rápida a construção, fazendo esse ângulo tão quebrado aqui, tão visível. É a chamada pirâmide torta do Egito. Aqui nós temos o Zeus, o deus principal do panteão grego. O Zeus de Artemísio, aqui apresentado, ele possui um eixo de simetria muito sólido, muito firme, que não demanda tanto movimento. Se nós observarmos, por exemplo, o discóbulo de Miron, que está aqui, nós já vemos que o eixo de simetria dele parece ter uma harmonia maior, mais
ampla, não é? A movimentação, você percebe-se melhor a movimentação, não é? No discóbolo de Miron. Sim, não é? Nós fomos observar aí uma evolução estética com relação às esculturas gregas, não é? Mesmo os Zeus de Artemísio não apresentando tanta questão de movimento, não é? Como o discóbolo de Miron, mas se ele comparado aos primeiros, não é? Artefatos arquitetônicos, né? As primeiras estátuas feitas pelos gregos, são seus couros para, né? As estátuas masculinas e as corais para as femininas, né? Ele apresenta uma evolução muito ampla, né? Muito grande. Essa é uma das obras mais bonitas, né, dentro do Museu do Louvre, em Paris. É uma escultura grega que representa Nike, né, a vitória alada de Samotrácia, Nike, né, e que também dá nome ao famoso, né, a famosa marca de artigos esportivos, né, a Nike. Para os gregos, né, a própria personificação da vitória, né, é algo extremamente ritualístico, extremamente simbólico. Né? Eles colocam uma vitória alada, né? Uma vitória em contornos femininos, né? E apesar dela estar vestida, né? A sua túnica muito grudada ao corpo, abaixo, né, ela tem um grande barco de pedra, né, ela está sobre esse barco, ela está colocada exatamente na escadaria que termina, né, no Museu do Louvre, né, toda aquela profusão de estátuas gregas, né, então você sobe aquela grande escadaria e, né, dá de cara lá com a Nike imponente, né, mesmo ela não tendo a cabeça e os braços, né, uma obra belíssima. Bom, não vou... Além disso, espero que tenha gostado. Não subscribe, ok? Obrigado.